Durante algumas décadas, uma lenda assombrou o imaginário da população natalense, a lenda da viúva Machado. Muitos acreditavam que a viúva seria uma espécie de papa-figo, ou seja, presente na cultura popular e conhecido por comer o fígado de crianças. O medo da viúva se espalhou pela cidade e perturbou o sono de muitas crianças. O que pouco conhece é a mulher por trás da narrativa fantasiosa, e que a lenda se refere a aspectos culturais e históricos em relação ao ser mulher no Natal do início do século XX. A construção da lenda da viúva Machado foi projetada em uma mulher que se tornou famosa na cidade natal, principalmente após o casamento, em 1904, com um rico comerciante português, Manuel Duarte Machado. Seu nome era Amélia Duarte Machado, uma típica dama da elite natalense. Durante as 3 décadas de casamento, Amélia contribuiu para a boa imagem do seu marido, promovendo jantares para homens de negócios e figuras ilustres. Manuel Machado era um bem-sucedido comerciante de nome, proprietário da despensa natalense. Incentivador da aviação, ele teria feito a doação de terras para a construção do primeiro campo de pouso de aviões da cidade, área que depois foi utilizada para a construção do campo de pouso de Pernamarim, importante durante a participação de Natal na Segunda Guerra Mundial. Após a morte de seu marido em 1953 e após ter tomado as rédeas dos negócios do falecido, Amélia passou a ser vista com suspeitas diante da sociedade natalense. Era uma mulher forte, viúva, sem filhos. Após os mais de 10 abortos que sofreu, nasceu a viúva Machado, um ser que a ruralidade deu forma e fama. Além desses aspectos, a casa de Amélia, localizada ao lado da igreja do Rosário dos Pretos, passou a ser afetada também pela lenda. Alguns evitavam passar pelo local ou desviavam o caminho. Outros sentiam calafrios ao vislumbrar a arquitetura bombosa do palacete, ornamentado com radial e estátuas, aproveitando da França, estilo Arte Nouveau. Prédio construído em 1910, quando a cidade passava por um processo de modernização e tinha a cidade como Paris como referência estética e cultural. A fama da viúva Machado era tão intensa que rendeu uma entrevista em 1978 ao jornalista Vicente Cerejo. Na entrevista, que foi publicada em O Pote, veículo de grande circulação na cidade, a viúva falou publicamente pela primeira vez sobre os boatos acerca de sua pessoa. O texto tem a intenção de apresentar uma mulher reservada, mas uma mulher sensível e bondosa, diferente da imagem que muitos faziam. Na matéria, Amélia abriu também as portas de sua residência, permitindo a realização de fotografias suas e da belíssima casa. Existem muitas posições acerca da construção da lenda da viúva Machado, mas é importante situar a lenda no espaço e no tempo. As ideias da sociedade burguesa reservavam para as mulheres a esfera privada. As mulheres eram educadas para tornarem-se boas esposas, para acompanhar seus maridos também às atividades públicas. Para as mulheres também eram reservadas o papel de mãe. Ser uma boa mãe e esposa eram os requisitos fundamentais para a realização feminina. Mulheres solteiras, mulheres viúvas, mulheres sem filhos ou empreendedoras eram vistas como uma ameaça para a ordem social. Eram olhadas com suspeitas. Os perigos afetavam inclusive a saúde mental. Poderiam tornar-se presas fáceis para doenças que cometiam o feminino como a histeria. Vale ressaltar que nas primeiras décadas do século XX, Natal era uma cidade pequena e que estava
observando as influências culturais de uma sociedade burguesa. Isso incluía, além dos elementos materiais, as normas de comportamento. Nesse período, a cidade ganhou áreas urbanizadas, linhas de bondes, teve o comércio intensificado e ganhou também clubes, teatros e cafés. Era a presença de uma elite natalense e seus modos burgueses. Elite que estava se legitimando, fazendo suas reivindicações e capando a cidade de uma tecnologia inspirada nos grandes centros europeus. Viúva dama da sociedade, esposa, sem filhos, administradora, mulher reservada, monstro, foram inúmeras as faces de Amélia. O que ficou de todas essas facetas foi a presença dessa mulher lendária na memória e na história da cidade natal.